E aí, rebanho, hoje é dia de falar sobre privatização, porque privatização não é algo necessariamente bom, tá ok? Muitos libertários dizem isso. Meu Deus do céu, vamos privatizar tudo, eu defendo que tudo seja privatizado, o Estado deve tirar seus tentáculos do máximo de coisas que puder. Só que privatização não necessariamente é algo bom. E às vezes a esquerda até acerta sobre a questão das privatizações. Então vamos abrir os olhos um pouquinho e pensar um pouco melhor sobre essa questão das privatizações, ok? Porque uma privatização sem acompanhamento de uma abertura de mercado, de derrubada de barreiras de entrada, vai fazer com que o próprio discurso da esquerda se torne mais forte, se intensifique. E isso tem muita culpa atrelada aos direitistas, às pessoas que defendem o livre mercado mágico regulado. Oh meu Deus, porque eu não pensei nisso antes. O livre mercado, que é livre, ao mesmo tempo que ele é regulado pelo Estado. Porque se o livre mercado não for regulado pelo Estado, então ele é ineficiente, logo ele não pode existir. O livre mercado só pode existir com o Estado. O Estado é o ambiente necessário para que haja livre mercado. Meu Deus do céu, como isso soa completamente comunista. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô irado por causa do vídeo que eu gravei antes, onde eu falei que eu quase perdi meu trampo. Eu tô gravando o vídeo seguido, por isso que eu ainda tô irado pra caramba. Eu já vi diversas pessoas dizendo, olha só, o Chile é o exemplo do que as privatizações causam. Concentra poder na mão de poucos indivíduos, cria desigualdade e cria caos econômico, colapso social. Às vezes eu tenho que parar e realmente respirar e pensar como é que uma pessoa pode se dizer parte da espécie humana chegando a esse tipo de conclusão. Porque a privatização não foi acompanhada de livre mercado, certo? Você tem um mercado, mas ele não é livre, ele não é completamente desregulado. Você tem diversas barreiras de entrada nesse mercado, então novos players não podem competir para que a qualidade aumente e o preço se reduza, o custo seja realizado de forma mais eficiente. Então você tem uma redução desses custos. E aí o cara diz, olha só, é culpa do mercado. Mas o mercado não foi realmente o culpado, porque ele não está livre, não está liberado. O que ocorre é um tipo de monopólio que deixa de ser estatal e se torna privado. Um monopólio artificial, diga-se de passagem, porque o tipo de monopólio que pode existir é esse, tá? É artificial mesmo, é por causa de regulamentações do Estado. Sem regulamentações, outros players entram utilizando as brechas do monopólio que surgem por causa da deseconomia em escala, que é algo que o Thomas Sowell fala no seu primeiro volume do livro Economia Básica, um guia voltado para o senso comum, ok? Então esse papo de, monopólio natural, isso é absurdo, ok? Mas vamos lá. Tu tem um livre mercado? Não. O mercado é regulado? É. Então como é que o livre mercado, como é que o capitalismo puro pode ser culpado pelo caos social, pela crise social que está ocorrendo no Chile? Não pode. A culpa é justamente do Estado, porque não abre-se o mercado. Você tem uma falsa liberação de mercado, uma pseudo-liberação de mercado, para fazer uma referência aqui aos pseudo-preços que existem depois de um controle de preço, obviamente, né? De um congelamento ou de um tabelamento de preços. E aí, isso se torna munição para os esquerdinhas. Porque eles vão dizer que a culpa foi do mercado. E a culpa não é do mercado. A culpa é do Estado, que não derruba as barreiras de entrada. Então, a gente defender privatizações é ótimo, cara. É excelente. É muito melhor que exista pelo menos um monopólio privado do que um monopólio público. Porque o monopólio público, além de tudo, ainda vai ser financiado baseado em impostos. Então não tem incentivo de lucro e perda. Ele sequer pode quebrar. Já um monopólio privado pelo menos pode quebrar. Então não é completamente destrutivo, tanto quanto é nas mãos, nos tentáculos do Estado. Mesmo assim, ainda é péssimo, porque ele não consegue fazer um cálculo econômico mais bem detalhado, por assim dizer, mais preciso. Então a qualidade sempre vai tender a se deteriorar. O que também é algo extremamente ruim, principalmente num ambiente tão estatizado quanto o nosso. Porque o que ocorre é basicamente o seguinte: tu tem uma corrida, certo? E quem está correndo é um idoso que tem hipertensão, diabético e usa muletas, tá? Mas esse cara tem muito dinheiro. E ele diz o seguinte, olha só, eu vou correr, mas eu vou comprar os caras que criaram a corrida e dizer, olha só, para correr aqui nessa corrida vai ter que ser idoso, vai ter que ter hipertensão, vai ter que ter diabetes e também vai ter que andar de bengala. Só que esse cara já se preparou para isso. E tem diversos outros caras que poderiam até concorrer contra ele, só que não vão poder, porque eles não atendem as especificações que são necessárias para você entre nessa corrida. E aí depois que ele ganha a corrida, ele diz, olha só como eu sou bom, tá ligado? E se um dia, porventura, esse cara morrer no meio do caminho da corrida, vão dizer, olha só, tá vendo? A culpa é da corrida, a culpa é da corrida. Cara, eu fico em choque como é que pessoas podem chegar a esse tipo de conclusão. Pra mim é assustador pra caramba, porque por mais que eu tenha que ter esse tipo de tato, uma sensibilidade maior com quem não é libertário ainda, mas pode vir a ser,
É complicado porque a minha mente não funciona mais como a mente de um estatista. Eu não consigo mais olhar para o Estado e dizer, meu Deus, vai sair uma solução daí. Eu só consigo olhar para o Estado e dizer, vai sair daí problema. Toda vez que o Estado diz, eu vou privatizar alguma coisa, os libertários ficam ouriçados. Maravilhoso, privatizações, mas aí as privatizações não vêm acompanhadas de livre mercado, depois o negócio degringola, vira o Chile, a esquerda diz, olha só, a culpa é do livre mercado, e o discurso dele se intensifica, se fortifica. E aí fica mais difícil combater as ideias estatistas. E aí fica cada vez mais difícil tentar explicar para as pessoas que a propriedade privada é o único norte jurídico, porque propriedade privada acaba se tornando sinônimo de caos social, de declínio social, de descivilização por causa de coisas como as que estão ocorrendo no Chile, e coisas que ocorreram também diversas vezes ao longo da história. Você tem, por exemplo, a crise de 1929, que foi causada por causa de uma expansão da base monetária de mais de 61% do período de 1921 até o período de 1929. E aí depois tu teve diversas coisas que intensificaram as regulamentações, tarifas Multi-Hawley, Revenue Act, eu acho que é assim que se pronuncia. Tu teve lá as pilhérias do New Deal que só atravancaram ainda mais o Estado, e só depois que eles foram declarados como inconstitucionais pela Suprema Corte Americana é que começou a ter um tipo de respiração social. Mas eles ignoram completamente tudo isso aí, porque a culpa é do mercado. Foi a grande falha do livre mercado. Isso ocorreu em 29, isso ocorreu agora em 2008 e também vai ocorrer constantemente enquanto a gente não começar a defender o livre mercado puro e não simplesmente privatizações. Tenham muito cuidado com isso. Muito, muito, muito cuidado. Porque a mesma coisa é tu dizer o seguinte, olha só, vamos privatizar tal coisa, porque isso vai se tornar munição pra gente. Só que na verdade, tu tá colocando uma bala no fuzil de um esquerdista que tá apontando esse fuzil pra tua cabeça. Porque no final das contas é isso aí que eles querem, não é mesmo? Eles não defendem a ditadura do proletariado. Tudo isso se inicia assim. Uma regulamentaçãozinha aqui, uma regulamentaçãozinha acolá, expande a base monetária um pouquinho aqui, controla o preço de uma coisa, depois tu vai controlando o preço de outras coisas, o efeito Cantillon vai se espalhando na economia e o negócio degringola. E aí, a culpa foi de quem? A culpa foi do mercado, porque isso não foi o socialismo verdadeiro. Você tinha aí grandes interesses do baronato e dos grandes corporativistas internacionais e do mercado financeiro ultrapoderoso e dos Illuminatis. Oh, meu Deus, quando na verdade é culpa de quem? Do Estado. Simples assim. Olha o que está ocorrendo ao teu redor, velho. Olha o Estado constantemente dizendo, vamos privatizar as coisas. Vamos privatizar isso, vamos privatizar aquilo. Só que vocês sabem que se for privatizado, necessariamente vai permanecer como um monopólio. Porque pensa o seguinte, eu tenho uma empresa, certo? E aí eu quero comprar outra empresa do Brasil. E é uma empresa que ela é estatizada, certo? Por ela ser estatizada, e ainda mais no Brasil, ela já é menos eficiente do que seria em um livre mercado. Então qual é o incentivo que eu tenho para comprar essa empresa se eu comprá-la e depois o mercado for completamente liberado e outros players que já têm muito mais capacidade produtiva entrarem no mercado vão me destruir? Por que é que eu vou comprar essa empresa? Então não faz nenhum sentido. O cara só vai comprar, ele só vai se interessar em comprar aquela empresa ou investir naquele tipo de negócio que foi recentemente privatizado se o monopólio permanecer ou se o oligopólio permanecer. É um tipo de livre mercado completamente deturpado, distorcido, que cada vez se torna mais difícil para expor para as pessoas. Ainda bem que eu estou realmente no meu estado natural, que é o estado de pessimismo, é o estado de rancor mesmo. Como é difícil você tentar explicar para as outras pessoas que privatização não necessariamente é algo bom e que a privatização só é algo bom se ela vier acompanhada de uma abertura de mercado. Eu preferia, inclusive, muito mais que permanecesse estatizado, mas a gente tivesse alternativas. Sabe? Porque a gente, tem que pagar imposto de todo jeito, dane-se, mas pelo menos eu consigo consumir alguma coisa que tenha qualidade. Que pelo menos faz a gente esquecer de diversos problemas. Porque por mais que a gente pague muito imposto e tal, não sei o que, muitas vezes a gente consegue consumir coisas privadas que estão mediante um mercado um pouco mais aberto. Entendam uma coisa, a gente não vive em uma sociedade capitalista. A gente vive em uma sociedade completamente mista, que é muito mais socialista do que uma sociedade capitalista pura. Tudo tem regulamentação, tudo. Não tem um passo que você dê na rua sem que você esteja pagando algum tipo de imposto. E aí tem gente que ainda diz, olha, mas aí no Ancapistão, velho, a gente vai pagar imposto, só que imposto privado. Só que tu tem alternativas. Tu pode simplesmente consumir outra coisa mais barata e com mais qualidade, porque é assim que ocorre no mercado. A tendência em um livre mercado é a qualidade dos produtos, dos serviços, das empresas melhorar
e o preço se reduzir, porque os caras vão tentar alocar os recursos dele de forma mais eficiente para vencer a concorrência. É através desses dispositivos de lucros e de perdas, quando você reduz os seus custos e aumenta seus lucros, o capital tende a migrar para esse âmbito mercadológico. E aquilo ali vai tendendo a se tornar cada vez mais eficiente. Chega a um ponto em que tantos players entram naquele mercado ali que fica saturado e aí os players começam a procurar outra coisa mais lucrativa, porque o mercado é um processo dinâmico, não existe essa parada de um ponto de equilíbrio que vai chegar ali e a demanda nem sobe nem desce e tal. Meu Deus do céu. Eu tô em choque pra caramba por causa desse meu último vídeo onde eu falei que eu quase perdi meu trampo. E eu realmente estou irado com tudo isso. Vou ficando por aqui porque senão eu vou estourar. Quanto mais eu falo, mais raiva eu tenho. Deixem o like, se inscrevam no canal e confiram os links aí na descrição. Tem o meu Apoia-se, apoiando com valores a partir de R$5 por mês. Vocês podem ter acesso ao meu Discord, que será aberto aí na metade de dezembro, provavelmente. Vou estar comprando aí o headset na Black Friday. Espero que chegue logo pra gente poder papear e, sei lá, aliviar um pouco a nossa raiva contra o Estado, encontrando com outros libertários, mesmo que seja online. E comprando através dos meus links na Amazon, vocês ajudam a patrocinar o canal também. Deem uma conferida aí, porque tem muitos livros. E um dia antes de começar a semana Black Friday, eu vou postar um vídeo aqui com mais ou menos 15 livros que vocês devem começar a ler para iniciar os seus estudos sobre anarcocapitalismo e libertarianismo. Agora eu vou ficando por aqui, valeu, falou e fui.